Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o tripé que mantém a estrutura espiritual do cristão. Diferente de outros temas, mas importante para a ocasião em que nós vivemos. Por certo, você já deve ter ouvido alguém falar assim: ore por mim para que a minha fé aumente. As pessoas querem que alguém faça por elas: ore por mim para que a minha fé aumente. É meio estranho esta expressão, é difícil de conciliar, porque Deus deixou uma tarefa para cada ser humano. Eu não posso fazer a sua parte e nem você fazer a minha parte. Por isso que nós resolvemos estudar sobre o tripé que mantém a estrutura espiritual, a estabilidade espiritual do ser humano. E eu não sei se na sua casa tem um tamborete de 3 pés. Por certo, pode ser que tenha tamborete, eu não sei se tem de 3 pés. Eu já vi em várias casas tamboretes de 3 pés. E o tamborete de 3 pés, ele exige que esteja completo para que haja estabilidade, para que haja firmeza. Se não tiver os 3 pés, ele cai. E nós encontramos um texto das Escrituras Sagradas que usaríamos como a representação de um dos pés, que é a estabilidade espiritual, a comunhão pessoal do membro. Então vamos pensar um pouquinho o que nós encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 5, verso 39. Nos diz assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Então, o que nós entendemos, o primeiro passo para manter a estabilidade, a estrutura espiritual, é a comunhão pessoal, o exame constante, o exame diário, o exame sistemático da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. Não pode se admitir que uma pessoa quer se manter estável espiritualmente e não tem uma comunhão constante com Deus. E na oração, nós falamos com Deus. No estudo da Bíblia Sagrada, na leitura da Bíblia Sagrada, Deus fala conosco. Então, na leitura da Bíblia, com o espírito de oração, nós estamos tendo um diálogo com Deus. Muito importante. Meus queridos, não se admite que um cristão que queira estar preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a mente tão dispersa nos dias atuais e nas coisas dessa vida, que apresenta uma aparente justificativa de que não tem tempo para estudar a Bíblia Sagrada. Até porque, se for homem, costuma ter tempo para futebol, ter tempo para filmes, ter tempo para bate-papo e uma série de outras coisas. E se é mulher, às vezes é para novela e para uma série de outras coisas também. Mas menos o tempo para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. 90 minutos assistindo um jogo de futebol, mais 10 minutos de intervalo, dá 100 minutos. E para Deus, quantos minutos para Deus? Então, meus queridos, precisamos estudar diariamente as Escrituras Sagradas para nos manter na estabilidade, na fé. É ela que nos anima, ela que nos fortalece, ela que nos ensina, ela que nos transforma, ela que nos dá condições de resistir às provas e às dificuldades do dia a dia. Então, não é como um beija-flor que pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e geralmente a parte que lhe agrada. Não, você tem que estudar toda. Você deve se apresentar como um representante do reino de Deus,
como um embaixador do reino de Deus. E o embaixador do reino de Deus tem que conhecer as normas, tem que conhecer as diretrizes do reino, tem que conhecer a legislação do reino e tem que viver de uma forma condizente a essa legislação. Ele tem que viver à altura para representar não só pela palavra, mas pela vida o que aquele reino representa nessa terra. Por isso que nós temos que pegar de início ao fim, de Gênesis ao Apocalipse, estudar todos os dias. Faça uma leitura sistemática e criteriosa, todos os dias. Leia, que seja 1, 2, 3 ou 4 capítulos em um dia. Aí você marca onde você parou, no outro dia você continua, e assim sucessivamente, em um espaço de pouco tempo. Se você ler 3 capítulos em média por dia, você vai gastar 1 ano para ler a Bíblia Sagrada todinha. Agora, se você acelerar um pouquinho mais, você vai ler um pouquinho mais rápido. De uma coisa eu tenho certeza, é muito bom. Você pode até querer se justificar dizendo assim, mas eu não vou conseguir aprender tudo o que tem. Não, você não vai aprender tudo o que tem ali dentro, mas você vai ter uma visão geral. E o dia, quando você estiver conversando com alguém, se ele tocar em um assunto, você vai lembrar, isso não é estranho, eu já conheço alguma coisa sobre isso. E aí é a hora que a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Ele não fará adivinhar, ele fará lembrar. Mas para lembrar, você precisa ter passado pelo menos uma visão geral. Agora, o bom é ler, 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 ler constantemente. Começa no início, vai até o fim. E quando terminar, pega de novo. E assim sucessivamente. Não pode parar, não pode esmorecer. Isso eu focalizei a Bíblia Sagrada. Mas tem outras fontes de apoios que não pode ficar esquecido, como o Espírito de Profecia, os escritos do Espírito de Profecia. Você deve aproveitar a oportunidade. Até porque a Bíblia Sagrada apresenta o conteúdo, o Espírito de Profecia apresenta em uma linguagem comentada, de uma linguagem mais humana, mais nossa, abre a mente, fica mais claro o assunto, é indiscutível. A lição da escola sabatina não pode faltar. É um estudo criterioso, diário, onde você vai acompanhar estes ensinos maravilhosos. Agora tem um outro ponto importante. A sua devoção pessoal. Você tem que ter um horário e um local diário para você ter aquele momento a sós com Deus. Cada um tem que procurar aquele momento e aquele local onde ele possa se encontrar com Deus. Muito importante. No silêncio, na tranquilidade, Deus falando a você. E você submetendo, pedindo força, pedindo compreensão, pedindo ajuda para viver os ensinamentos que ele está passando, é importante. Então, o primeiro pé do nosso tripé é a Bíblia Sagrada, Espírito de Profecia, lição da escola bíblica, lição da escola sabatina, o culto familiar, o culto pessoal, a devoção pessoal e o culto familiar. Engloba esse pacote como se fosse que vai lhe fortalecer, que vai lhe ajudar. Não é você pedir para alguém simplesmente orar por você e você ficar de braços cruzados, mas ao contrário, é você orando por você, é você se fortalecendo através dos escritos sagrados. Agora, e o segundo? E o segundo pé de nosso tripé? O que nós encontramos? O segundo pé é muito importante. E nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, as seguintes palavras. Verifiquem. Aqui diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, quanto mais quando vedes que aproxima aquele dia. Não abandonando, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos, antes, animando-nos, antes, fortalecendo-nos uns aos outros, quanto mais quando vê que aproxima aquele dia. Meus queridos,
eu devo dizer a vocês, é um privilégio se congregar com o propósito de nos aprofundar, de nos fortalecer, de nos animar, de ser abençoado e de ser uma bênção para outros. Tenta imaginar isso. E nós temos um motivo especial. Nós temos uma igreja com a palavra completa, perfeita, a mensagem pura, uma mensagem indiscutível, uma mensagem que não tem defeito. Defeito possa ter eu, defeito possa ter os irmãos de minha igreja, defeito possa ter até o pastor da igreja, mas defeito não tem a doutrina, defeito não tem a mensagem, essa não tem. Nós é que precisamos de melhorar, ela é perfeita. Diante dessa situação, meus queridos, eu devo dizer uma coisa importante para vocês. Não esqueça disso. É um privilégio fazer parte de uma igreja dessa. E eu fico pensando como que alguém pode tentar encontrar uma justificativa, tentar encontrar um caminho para se ausentar de uma igreja tão pura e tão perfeita, onde nós temos, pensa, a mensagem do Espírito de profecia. Qual a igreja que tem uma mensagem dessa? A mensagem de saúde. Qual a igreja que apresenta a mensagem de saúde desta forma? Existe isso? É a pergunta. E aí, como que fica a situação? Qual a resposta que você dá? E como você vai se omitir do privilégio de ser abençoado? É perfeita, meus queridos. As pessoas ficam procurando uma razão para não ir, uma desculpa para não ir. Eu até achei interessante que quando eu tinha aí meus 16, 17 anos, logo após ter me batizado, me batizei com cerca de 15 anos, e aí então foram 14 anos para completar 15, em 1969. Indo à igreja com frequência, regularmente, todos os sábados. Em uma ocasião, um colega de escola, um amigo meu, que via eu sempre passar para ir para a igreja, ele me fez uma pergunta. Ele me disse assim: para ir para a sua igreja, precisa ir de farda? Eu achei estranho, não entendi direito a pergunta, e então perguntei a ele, por quê? Ele falou, porque todo sábado você vai para a igreja com a mesma roupa, com a mesma farda? Oh, meus irmãos, interessante. Eu estava tão tranquilo, eu estava tão feliz em ir para a igreja. Isso não me afetou. Deus é tão maravilha, tão amável para comigo, que isso eu posso dizer assim que não entrou aqui no ouvido e saiu no outro, não. Ele nem entrou nesse ouvido direito, porque não marcou no meu cérebro, não me afetou, não me desestimulou, não me desanimou. Não foi essa uma justificativa. Ah, não vou mais para a igreja porque o povo fala que eu só tenho uma muda de roupa para ir para a igreja e não vou. Não, nada disso. Ao contrário, continuei indo normalmente como se nada tivesse acontecido, se ninguém tivesse falado nada comigo. Depois de tantos anos, cerca de 45 anos, então quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me tocou. Rapaz, usa essa ilustração que aconteceu com você. Isso aconteceu comigo. E você, está querendo uma desculpa para não ir para a igreja? É falta de roupa que você não vai para a igreja? É porque os irmãos olham para você com cara feia? É porque os irmãos não dão bom dia, não dão boa tarde, não dão boa noite? É por quê que você não quer ir para a igreja? É porque você não gosta do pregador? Qual é a razão? Não, nada disso. Por mais simples e por mais humilde que possa parecer o pregador, ele está com um propósito especial. Ele tem um objetivo, é proclamar a palavra determinada por Deus. E muitas vezes, com todo o estudo que ele faz, acaba na hora apresentando o que ele não havia planejado, o que ele não havia pensado, que Deus colocou nos lábios dele na hora, a benefício de alguém. Se de você ou se de um outro, não sei, Deus sabe. Mas alguém precisa de ser abençoado. E nós temos que entender que estamos indo para a igreja não é simplesmente pelo pregador. Nós estamos indo para a igreja
é para nos encontrar com Deus, é para ouvir a palavra de Deus. Isso é importante para a gente. Então, meus queridos, vamos pensar um pouquinho nesse sentido. Você não está indo para ver os amigos, você está indo com o propósito de ouvir, de ser orientado, de ser advertido. Ah, essa mensagem parece que foi para mim. Que bom que foi para você. Se foi para você, melhor ainda. Agradeça. Ao jovem rico, Jesus disse: uma coisa te falta. E ele saiu triste. E a você? Jesus vai dizer o quê? Falta uma coisa, falta um monte de coisa. Para mim, se ele falar que falta só uma coisa, eu vou ficar feliz. Obrigado, Senhor, só falta uma. Agora vamos trabalhar em cima dessa uma para a gente ficar livre logo de tudo e pronto. E pela tua graça, então. Meus queridos, não abandonar a congregação é um ensino sagrado. Hebreus 10, verso 25. Então, vamos entender que aqui é o nosso lugar. Aqui é o meu lugar. É aqui que eu vou ser moldado, que eu vou ser polido, que eu vou ser transformado, que eu vou ser instruído, que eu vou ser animado. E por isso não posso desanimar, não posso deixar de me congregar. Agora, chegamos ao último pé do nosso tripé. Então, o primeiro nós entendemos que é a devoção pessoal, através da Bíblia, Espírito, Profecia, lição e a devoção pessoal. E o culto familiar também podemos incluir. Agora, o segundo, nós entendemos que é o encontro coletivo, a frequência aos cultos. Agora vem o terceiro. O terceiro é interessante. Atos capítulo 5, verso 42. Aqui diz o seguinte: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Meus queridos, diante dessa situação, o testemunho agora é importante. O testemunho é o outro pé que mantém a estrutura espiritual. Verifique comigo. O testemunho, ele pode ter duas conotações. O testemunho, olha, fulano foi convidado para testemunhar de um acidente ou de uma coisa. Ele vai testemunhar. Ele vai dizer o que ele viu. Ele vai dizer o que ele presenciou. Assim nós encontramos Pedro, assim nós encontramos João, falando, nós somos testemunhas ocular. Eles haviam visto. Tá certo? E você está sendo testemunha do que você viu? Você viu o quê? A transformação da sua vida? A sua vida está sendo transformada? Você pode dizer assim, não, Deus fez por mim. E Ele pode fazer para você, por você, o que Ele fez por mim também. Eu vejo, Deus tem feito tantas coisas por mim. E eu posso estar certo, eu posso estar seguro de que Ele pode fazer por você também, da mesma forma que Ele tem feito por mim. Então, o testemunho, dizer o que Deus fez, dizer o que você viu na sua vida que Deus usou. E dizer também aos outros como você encontrou esse caminho, ensinando a palavra, anunciando. Se você conseguir dar de você a comunhão pessoal, se você conseguir também não abandonar a congregação, e se você conseguir testemunhar, esses 3 pontos, são os 3 pés do tripé, do nosso tamborete, que segura a estabilidade espiritual. Que maravilha! Não há como esmorecer, não há como esfriar, não há como perder o primeiro amor. Diante dessa situação, eu devo dizer o seguinte, não perca a oportunidade. É um privilégio se preparar para fazer parte do reino de Deus. E aqui é o local e o momento de nós nos prepararmos. Devemos viver nessa terra como se aqui fosse o ensaio para a eternidade. E, na verdade, é o ensaio para a eternidade. O que nós falamos,
o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós vestimos, o nosso dia a dia aqui tem que ser o ensaio da eternidade. Como nós vamos viver na eternidade. Meus queridos, não esqueça, o tempo está passando a passos longos e nós temos que aproveitar a oportunidade. Não podemos perder tempo. Agora é a hora. Você vai ter a oportunidade de ouvir. Eu quero ouvir estas palavras. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você quer ouvir essas palavras também? Se quer, o que eu posso te dizer? Coloque em prática estes ensinamentos. Eles irão lhe ajudar, eles irão lhe fortalecer, eles irão lhe animar, eles vão manter a sua estrutura estável espiritualmente, para que você seja abençoado e seja uma bênção para outras pessoas. Você também tem a oportunidade de ouvir. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus conceda a mim e a cada um de vocês a bênção de ouvir essas palavras. Que Deus nos conceda essa alegria, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.